Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um tema que vem gerando polêmica entre os agentes da segurança pública: o uso de câmeras presas na farda que gravam as ocorrências policiais. Um projeto de lei que está em análise na Câmara autoriza os policiais a escolherem se querem ou não usar o equipamento. O autor da proposta é o deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, e ele é o nosso convidado. Deputado, muito obrigado por participar do programa Palavra Aberta. Obrigado. Para a gente começar, eu queria apresentar um argumento muito comum nas discussões sobre as chamadas body cams, aí, as câmeras corporais, que o uso delas poderia ajudar a reduzir a letalidade policial. Que posição que o senhor tem a respeito dessa questão? Marcelo, quero te agradecer pelo convite. É fundamental que a gente abra esse diálogo, porque como policial militar do Estado do Rio de Janeiro, que eu sou, estou agora reformado por conta do mandato, há quase 23 anos, eu não vejo a câmera hoje usada para beneficiar o agente de segurança pública. Isso é fundamental a gente discutir aqui. Ela tem sendo usada para inúmeras coisas, menos para favorecer. Então, o que me preocupa nesse momento é garantir ao quê? A gente está preocupado com o quê? Porque o agente precisa do nosso respaldo. Ele quer trabalhar com segurança. Ele não está preocupado de colocar a câmera ali e trabalhar certo, porque 99,9% trabalham correto, trabalham certo. Não existe preocupação em relação a isso. Alguns vão querer falar de corrupção e disso e daquilo, esquece. A esmagadora, a tropa é honesta. Entendeu? Tem que ficar registrado para todo mundo que acompanha a gente, a população que descansa em casa, saiba que tem um agente ali honesto trabalhando para ela. Então, ele tem uma visão que tentaram trazer de fora, entendeu? E o engraçado é que, primeiro, a gente poderia ter colocado as câmeras sim, mas a gente primeiro poderia ter cuidado mais da qualidade onde os membros de segurança pública trabalham. Poderiam ter feito outros investimentos. Então, nós estamos ilhados. O cenário do Rio de Janeiro, como eu falei bem, sou policial lá, entendeu? Em que é um cenário de guerra, diferente de qualquer outro estado. Não relato isso com nenhuma alegria, nem com felicidade. O estado do Rio de Janeiro está vivendo um cenário complexo. Todo mundo analisa na televisão. Você vê ao mesmo tempo notícias da guerra no Iraque, no Iraque não, lá com Hamas, entendeu? Você está vendo o que está acontecendo aquilo ali e ao mesmo tempo estava o cenário do Rio de Janeiro com ônibus queimados, 35 ônibus. A população ilhada, entendeu? Sem saber como ia voltar para casa ou não. Então, as mesmas imagens estavam circulando no Brasil. A gente preocupado com o exterior, a gente acompanhando no Rio de Janeiro, para você ver como é tão complexo. Então, o que chega para mim hoje é que os agentes não querem usar essa câmera agora, nesse momento, da forma que ela está sendo cobrada. Você não pode ter uma câmera que está sendo usada não para te auxiliar. Então, usando essas câmeras no Rio, eu acredito que em todo o Brasil, para justamente corrigir você e te participarem, para você responder internamente através da corregedoria, e não é para isso. Ali poderiam usar a câmera e falar o seguinte: vamos ligar a câmera agora. Marcelo, como é que você está aí? Você está bem? Está se sentindo bem? Ao redor aí, o teu trabalho, como é que você está se sentindo? Os equipamentos que foram lhe fornecidos são os necessários para a tua atividade hoje? Como é que está teu psicológico hoje, Marcelo? Porque você está indo para a rua sem saber se vai voltar. Não, por que a câmera está para baixo? Por que você desligou? E quando você vai no banheiro? E quando você tem um alojamento feminino? Como é que você faz se você não pode desligar aquela câmera? A câmera atual, ela não tem a função de... Ela é ligada no início do expediente e vai ligada até o final do expediente? Ele não tem opção de desligar? Ela não tem opção, ela fica em stand-by. Entendeu? Se você sentir necessário, você coloca para gravar ali, mas ao mesmo tempo também eles podem colocar até a hora que ela descarrega. E até essa câmera descarregando, se você não comunicar que ela descarregou, tem todo um aparato. Estão confundindo muito o que é feito lá fora, o que dá certo lá fora, com o cenário do Brasil. Então, essa questão que eu queria colocar para o senhor. Alguns países que já estão utilizando a chamada body cam policial, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Austrália, vários países do mundo utilizando. O senhor acha que aqui no Brasil não seria da mesma forma? Vamos lá. Quando a gente assiste, não só um filme
uma ficção, ou cenas da própria polícia trabalhando nesses países aí, o cenário é totalmente diferente do nosso. O cenário é totalmente diferente do nosso. Se você pegar o policial do Rio, normalmente o policial trabalha sozinho. Sozinho, tem uma viatura com todo o aparato, só falta transformar aquilo numa nave, ele apertar um botão e se funcionar tudo. Tudo ali funciona. A gente está falando de países em que tudo funciona, num país em que praticamente nada funciona para a segurança pública. Então, comparar os países que funcionam seria até uma covardia com a gente aqui e com os próprios agentes da segurança pública que são reféns hoje. É o que eu falo. Poderíamos ter essa câmera sim, num outro momento. Desde que os próprios governantes olhassem a segurança pública com mais respeito, com mais investimento, com mais responsabilidade, aí sim colocar aquela câmera. Hoje, eu não acredito que tenha um estado do Brasil que trabalhe um policial sozinho. Então você já viu que o cenário é diferente. E nem tem todo aquele aparato. Normalmente as viaturas são sucateadas. O policial, o agente, ele tem que dar jeito para trabalhar em cima daquilo ali. Então é mais uma responsabilidade que foi imputada para ele e que não está trazendo nenhum retorno para ele nesse momento, a não ser mais preocupação de um trabalho que já é tenso, não é fácil por conta do cenário em que a gente vive. Reitero isso, bato nessa tecla o tempo todo, desde quando cheguei aqui em fevereiro. O cenário do Rio de Janeiro é de guerra. E isso aí vai para todos os outros estados que eu estou vendo, Bahia, Rio Grande do Norte, onde não tinha violência, está começando a expandir mais. Por quê? Nós estamos tratando, em vez de aumentar penas mais rígidas, a gente fica falando em abrandamento de pena, em saidinhas. Isso complica cada vez mais e as nossas famílias vão ficando em risco e esses agentes cada vez mais sem condições de trabalho. Deputado, eu queria voltar um pouquinho no seu projeto. Na justificação, quer dizer, todo projeto de lei que é trazido para a Câmara dos Deputados, existe um campo onde o parlamentar explica as razões, os motivos pelos quais ele apresentou aquele projeto. No projeto do senhor, um dos argumentos que eu achei lá marcante foi uma questão que o senhor colocou de que existiria uma ilegalidade no uso da câmera, uma vez que você estaria obrigando o agente de segurança pública a produzir provas contra si mesmo. Como seria? Explica para a gente esse argumento. Porque dentro dessas gravações, você acaba produzindo, não vou falar que são provas, são imagens. O policial não é cinegrafista. Começa por aí. A profissão de cinegrafista ela é bem clara. O policial não é isso. Então já estão imputando a ele algo que ele não faz. Então, nós não temos como passar para as imagens toda a sensação do que está acontecendo ali. Você pode não ter uma imagem do 360 ou o que está acontecendo ao redor, desde o início da ação até o final. O policial vai estar gravando aqui, frontal, e o que está acontecendo aqui e dos lados. Então, quer dizer, nem sempre o que vai ser passado vai ser visto como uma prova favorável a ele. Então, ele vai acabar produzindo provas para aqueles que vão até avaliar com o máximo de respeito. É muito fácil você avaliar no ar-condicionado e você criticar um agente de segurança pública do que ele acertou e do que ele errou. São questões de segundos que ele tem para resolver aquilo ali. Evidentemente que alguma coisa pode acontecer de errado, mas nunca proposital. Pode ser que às vezes um tiro que tenha pego errado, com certeza aquele agente não escolheu errar aquele tiro. Você tem um carregador de uma pistola com 20 tiros, você tem com 10, com 15, com 11, um fuzil com 30, e você está dentro de um cenário tão complexo que você não tem como teleguiar tudo aquilo ali. Mas você está recebendo tiro. Você não chega ali atirando, igual gostam de vender notícias. Não, que a polícia chegou atirando. A polícia chegou atirando em quem, cara? A polícia chegou atirando aonde? É um território hostil que está ali. Entendeu? Tem que ser assumido mesmo como um território hostil, que tem que ser retomado pelo poder do Estado. A gente não pode deixar o poder paralelo dominar. Então, naquele momento ali, em que pessoas do outro lado interpretam como a própria DPF 635, entendeu? Que fala das operações policiais, como é que a gente vai agir no Rio de Janeiro. Então eu tenho que avisar que eu vou atuar no dia tal, tantas horas, estou avisando para todo mundo sair. E com certeza nós não gostaríamos de estar entrando ali para fazer isso. Porque dentro da comunidade, a maioria esmagadora são pessoas do bem, acuadas, que esperam que o Estado entre com saúde, educação, saneamento, iluminação, tudo aquilo. Mas quem entra é o policial. E quem entra é o policial sendo recebido por uma minoria agressiva, desses narcoterroristas que ficam lá dentro, traficantes com milicianos, que envolve todo esse cenário hoje em dia,
recebendo a polícia a tiro e o policial tem que revidar, mas com uma câmera ainda para cada vez travar mais. Se o senhor me permitir, Marcelo, há mais ou menos 3 semanas, o que eu venho falando nesse pedido aqui, desse projeto de lei, ele se concretizou. Esse projeto de lei aqui, ele foi protocolado em 15 de julho, não foi agora. E há 3 semanas atrás, a gente teve no Rio de Janeiro uma operação da Polícia Militar em que, de forma totalmente irresponsável, o secretário da Polícia Militar, ele abriu essas câmeras ao vivo para uma emissora de televisão, comprometendo a localização dos policiais naquele momento e, pior, expondo dados, porque cada câmera tem um RG, tem uma matrícula. Então você está expondo os dados daquele agente que já está ali num cenário complexo, nem sabia que estava passando ao vivo numa emissora. Uns estavam até tentando tomar um café, outros ali agrupados para saber o que fazer, mas foi colocada ali a localização deles e expondo dados ao vivo. Eu falo, quem é que responde? Deputado, e qual o cenário hoje? As câmeras estão desaparecendo, estão sendo mais colocadas ainda nos estados? Como é que o senhor está enxergando? Pelo contrário, tem estado que está retirando, está suspendendo a utilização delas. Eu espero que o próprio governo federal tenha a sensibilidade de aceitar isso e não forçar, porque eu acho que fica discricionário de cada estado avaliar a situação. Pode ser que a gente tenha um estado mais tranquilo, que seja naquele momento ali, conversaram com a sua tropa, conversaram com os agentes de segurança pública e falar, vamos instalar essas câmeras, o que vocês acham? Ela vai ser favorável para vocês, porque nunca teve essa conversa. É instala e ponto. O outro lado não pôde entrar com contrapartida. Eu não sei nem se alguns comandantes fizeram a contrapartida, mas eu falo em nome de milhares por todo o Brasil que nós não queremos nesse momento as câmeras. Tá certo. Se ela for utilizada com a nossa vontade para produzir algo favorável a gente na nossa defesa. Deputado, nosso programa chegou ao final. Quero agradecer ao senhor pela participação. Muito obrigado por discutir com a gente essa questão das câmeras corporais pelas polícias. Obrigado pelo convite. Estarei sempre aqui que for convidado. Um abraço. Opa. Eu conversei com o deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, sobre o uso de câmeras corporais pelas forças de segurança pública. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.